Eu vou te contar o que acontece quando uma mulher que passa 12 horas por dia segurando a mão de gente morrendo descobre que a mão que ela segurava em casa era a mão de um mentiroso, de um covarde, de um homem que inventou a morte de uma pessoa viva para poder trair em paz. Meu nome é Jéssica, e essa história começa com uma campainha tocando às 5 da manhã. Eu estava na cozinha, uniforme branco, cabelo crespo preso no coque apertado com rede, do jeito que eu prendia todo dia antes do plantão. Café passando, mochila do hospital encostada na porta, o Davi e a Bia dormindo. Meus filhos, meu mundo, a razão de eu levantar todo dia antes do sol. A campainha tocou. E quando eu abri a porta, minha vizinha Sandrinha estava ali, de roupão, cabelo bagunçado, olheira roxa embaixo dos olhos. Cara de quem não dormiu a noite inteira tentando decidir se abria a boca ou não. Jéssica, posso entrar? Eu deixei entrar. Ofereci café. Ela aceitou. Sentou na cadeira da cozinha e segurou a xícara com as 2 mãos, e as mãos tremiam. E eu conhecia aquele tremor. Eu via aquele tremor todo dia na UTI, nos familiares que precisavam falar algo que não queriam falar. Amiga, eu não queria me meter. Eu juro que eu segurei 3 meses. Mas ontem eu vi uma coisa que eu não consigo ficar calada. 3 meses. Ela disse 3 meses. E o café na minha mão parou no ar. Faz 3 meses que uma mulher de carro prata entra na sua casa toda terça e quinta. Sempre depois que você sai para o hospital. Ela abre o portão com chave. Fica até quase meio-dia. E ontem, Jéssica, ontem ela veio com mala grande, vermelha. Ela tá se instalando. Eu coloquei a xícara na bancada. Devagar, porque se eu fizesse qualquer movimento brusco, eu ia quebrar alguma coisa. A xícara, a bancada, o mundo. Você viu o rosto dela? Vi. Alta, cabelo liso castanho, bonita. E a placa do carro? Sandrinha abriu o celular. Me mostrou a foto. Fiat Argo Prata, placa nítida. Eu peguei meu celular. Abri o aplicativo do Detran, digitei a placa. E quando o nome apareceu na tela, o chão da minha cozinha se abriu. Lorena Souza Pinto. A prima do meu marido. A prima que ele disse que morreu num acidente de carro em Janaúba, em 2020. Antes de eu conhecer a família. A prima que nunca existiu na minha vida porque o Marcelo apagou ela da realidade com uma mentira tão simples que ninguém questionou. Por que quem questiona primo morto? Quem pede certidão de óbito de parente do marido? Ninguém. E era nisso que ele contava. Mas antes de eu te contar o que eu fiz com essa informação, e o que minha sogra fez com o próprio filho quando descobriu, eu preciso te contar quem eu sou, de onde eu vim, e como eu cheguei naquela cozinha às 5 da manhã, com o mundo desmoronando e o café esfriando. Se essa história tá te prendendo, eu te peço uma coisa. Se inscreve no canal agora. Aperta o sininho para não perder nenhuma história. Deixa teu like, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses relatos. E comenta aqui embaixo que horas você está assistindo e de que cidade. Eu leio todos os comentários. Todos. Porque cada comentário me lembra que eu não tô sozinha contando isso. Tem gente do outro lado ouvindo. E isso importa. Agora vamos. Eu nasci em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Cidade grande pro sertão, pequena pro mundo. Cresci no bairro Major Prates. Bairro de gente trabalhadora, de rua de terra que virou asfalto, de casa que começou com 2 cômodos e foi crescendo conforme o dinheiro aparecia. Minha mãe, Dona Célia, era auxiliar de limpeza no Hospital das Clínicas. Meu pai, Seu Antônio, pedreiro. Mãos grossas, coração mole. Homem que chegava do trabalho coberto de cimento e ainda sentava no chão para brincar de boneca comigo. Eu fui a primeira da família a entrar na faculdade. Enfermagem pela Unimontes. Formei em 2016. 24 anos. Primeiro emprego na UTI adulto do Hospital Universitário Clemente de Faria. Plantão diurno. Escala 12/36. Das 7 da manhã às 7 da noite. Salário de R$ 3.200. Kitnet no Major Prates, 650 de aluguel. Eu era feliz. Cansada como um cavalo de carga, mas feliz.
Na UTI eu aprendi coisas que não ensinam na faculdade. Aprendi a ouvir o silêncio entre os apitos do monitor. Aprendi a ler o rosto de um paciente entubado, porque mesmo sem falar, o corpo fala. Aprendi a segurar a mão de alguém que está morrendo e dizer com convicção: calma, vai ficar tudo bem. Às vezes ficava, às vezes não. Mas eu sempre dizia, porque era meu trabalho, dar esperança, segurar o mundo de alguém que estava perdendo o chão. O que eu não aprendi foi a fazer isso por mim mesma, porque durante 7 anos de casamento eu dei esperança para um homem que não merecia nem que eu desse bom dia. Eu conheci o Marcelo em junho de 2016, festa de São João no Parque de Exposições. Montes Claros inteira vai na festa de São João. Forró, quentão, barraca de tiro, espetinho de carne com farofa, aquele cheiro de milho assado que gruda na roupa. Eu tinha acabado de sair de um plantão onde um paciente de 43 anos morreu na minha frente. Infarto fulminante. Chegou andando, saiu coberto por lençol. A esposa dele gritou tanto que o grito ficou na minha cabeça o caminho inteiro do hospital até o parque. E eu fui para a festa mesmo assim, porque se eu ficasse em casa toda vez que alguém morresse na minha frente, eu nunca mais saía de casa. O Marcelo estava na fila da barraca de espetinho. Camisa xadrez, bota, corrente de prata no pescoço com pingente de São Jorge. Sorriso fácil, daqueles sorrisos que parecem ensaiados de tão naturais. Ele me viu e soltou. Moça, você quer furar a fila? Eu deixo. Eu olhei para ele. 1,78 m, barriga discreta de cerveja, cabelo castanho liso penteado pro lado, bigode fino que ele aparava com cuidado. Bonito? Não era feio. Tinha charme. Aquele charme de homem que sabe que tem charme e usa isso como ferramenta. Não precisa, eu respondi. Precisa sim. Ele deu um passo pro lado, abrindo espaço. Moça bonita não espera. Cantada boba, ridícula e até. Mas eu ri, porque eu precisava rir. Porque o grito daquela viúva ainda estava ecoando na minha cabeça e o riso do Marcelo cobriu o som, temporariamente, como analgésico. Não curava, mas aliviava. O namoro durou 1 ano e meio. E naquele ano e meio, o Marcelo foi tudo que eu precisava que ele fosse. Carinhoso, presente, engraçado. Me levava nos melhores restaurantes de Montes Claros, que não são muitos, mas ele conhecia cada um. Sabia o nome do garçom, o prato especial do dia, a mesa com melhor vista. Ele era filho do seu Otávio Pinto Neto, dono da Pinto em Filhos Materiais Elétricos, loja de 28 anos na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, centro da cidade. Família conhecida. Classe média alta para Montes Claros. O Marcelo era gerente registrado, ganhava 6.500 por mês, mas quem mandava de verdade era o pai. O Marcelo administrava a loja do jeito que um gato administra uma casa. Ficava ali, andava pelos corredores, fingia que era importante, mas quem resolvia tudo era outro. A mãe dele, Dona Dalva Ferreira Pinto, me recebeu com a sutileza de uma marretada. Primeiro encontro na casa da família. Eu de vestido azul marinho, cabelo solto, perfume emprestado da colega de trabalho. Sentei no sofá da sala. Sofá de couro marrom, daqueles que range quando você mexe. Dona Dalva sentou na poltrona de frente. 61 anos. Cabelo grisalho preso num coque baixo. Rosto sério. Olhos que analisavam como scanner de aeroporto. Ela cruzou as pernas, apoiou o cotovelo no braço da poltrona e me olhou como quem examina uma peça suspeita no inventário da loja. Você é do Major Prates? Sou, Dona Dalva. Sua mãe faz o quê? Minha mãe é auxiliar de limpeza no Hospital das Clínicas e meu pai é pedreiro. Ela não moveu um músculo do rosto, só os olhos que desceram e subiram pelo meu corpo como quem lê uma ficha técnica. Enfermeira de UTI? Sim. Ganha quanto? A pergunta me pegou no estômago. Eu abri a boca para responder com educação, mas com firmeza. Dona Dalva, com todo respeito, isso... Tô perguntando por que meu filho ganha 6.500 e gasta 8.000. Ela descruzou as pernas e se inclinou para frente, as mãos juntas no colo.
Preciso saber se a esposa dele vai segurar a barra ou afundar junto. Eu engoli o orgulho, engoli o incômodo, engoli a vontade de levantar e ir embora. Porque alguma coisa naquela mulher, naquela secura, naquela franqueza brutal, me dizia que ela não estava me ofendendo, estava me testando. Eu seguro, dona Dalva. Ela me olhou por 3 segundos, mediu, pesou, decidiu. Bom, porque o Marcelo não segura nada. Naquele momento, sem saber, eu ganhei uma sogra. E a sogra me ganhou de volta. Mas isso eu só fui entender de verdade muitos anos depois, na cozinha dela, lavando louça. Quando ela me disse algo que mudou o significado de tudo. Mas isso vem depois. A gente casou em agosto de 2018. Igreja Matriz de Montes Claros, 180 convidados. Dona Dalva organizou cada detalhe. Buffet, decoração, lista de presentes, ordem das mesas. O Marcelo sugeriu que a gente casasse no cartório e comesse pizza depois. Dona Dalva ouviu a sugestão do filho, respirou fundo e disse com a calma de quem está prestes a cometer um crime. Se depender de você, essa menina casa de chinelo num boteco. Eu que vou organizar. E organizou. O vestido ela pagou. R$ 3.800. Renda, cauda. Eu chorei quando vi o vestido e Dona Dalva disse: "Para de chorar que vai borrar a maquiagem." Mas eu vi o canto da boca dela levantar, meio milímetro. Para Dona Dalva, aquilo era uma gargalhada. No casamento, a família inteira estava lá. Tios, primos, sobrinhos, amigos da loja, amigos da igreja, gente que eu nem conhecia, mas que apareceu porque casamento de filho do seu Otávio era evento social em Montes Claros. Tinha forró, tinha mesa de doces que parecia vitrine de confeitaria. Tinha bolo de 4 andares que a Dona Dalva encomendou em Belo Horizonte porque, segundo ela, confeiteiro de Montes Claros não sabe fazer bolo que presta. No meio da festa, entre uma valsa e outra, eu perguntei para o Marcelo sobre a família. "Amor, cadê a Lorena? A prima sua que a Dona Dalva mencionou uma vez?" O Marcelo estava com um copo de cerveja na mão. Ele parou de beber. Baixou o copo devagar. O sorriso fácil sumiu. Não de uma vez. Foi apagando, como lâmpada queimando. "A Lorena morreu, amor." A voz saiu baixa, controlada. "Morreu?" Eu senti meu peito apertar. "Quando?" "Acidente de carro, em Janaúba, em 2020, antes de a gente se conhecer." Ele olhou para o chão e eu vi o maxilar dele travar, como se estivesse segurando uma emoção. A família não gosta de falar sobre isso. Eu coloquei a mão no braço dele. Apertei. Do jeito que eu apertava a mão dos familiares na UTI quando precisava transmitir empatia sem palavras. "Me desculpa por perguntar." "Tudo bem." Ele levantou o copo. Bebeu. O sorriso voltou. Rápido demais, pensando agora. Rápido demais para quem tinha acabado de falar sobre a morte de uma prima. Mas naquela hora eu não percebi. Porque eu estava no meu casamento. No vestido de renda que minha sogra comprou. Com a aliança no dedo. Com o homem que eu amava do meu lado. E a enfermeira de UTI sabe que, às vezes, o paciente está morrendo e os sinais vitais mostram tudo normal. Monitor verde, oxigênio bom, pressão estável. E, de repente, para. Meu casamento foi assim. Tudo parecia normal. Até parar. Os primeiros 2 anos foram bons. Ou eu achava que eram bons, que talvez seja a mesma coisa quando a gente está vivendo e não tem com o que comparar. O Davi nasceu em março de 2019. Parto normal. Hospital universitário, o mesmo onde eu trabalhava. Minhas colegas me assistiram. A Meire, enfermeira do setor de obstetrícia, segurou minha mão durante as contrações. O Marcelo ficou do lado, pálido, segurando meu outro braço com tanta força que deixou marca roxa. "Respira, amor, respira." "Eu sei respirar, Marcelo. Eu sou enfermeira." Ele riu, nervoso. E quando o Davi nasceu, quando aquele choro rasgou o silêncio da sala de parto, o Marcelo chorou mais que o bebê. Pegou o filho no colo e disse: "Meu filho, meu menino." E eu olhei para ele e pensei: esse homem me ama. Será que amava? Talvez.
Do jeito que ele sabia amar, que era um jeito raso, superficial, bonito por fora e oco por dentro, como caixa de presente embrulhada com papel dourado e laço de cetim. Você abre e não tem nada. A Bia nasceu em 2021, minha menina. Cabelinho crespo como o meu, olhos enormes. Veio ao mundo com fome, pegou no peito na primeira tentativa e mamou como se o mundo fosse acabar. A enfermeira do berçário disse: "Essa aí veio com vontade de viver." E veio mesmo. A Bia nasceu com a determinação que eu perdi em algum momento do meu casamento. Porque foi depois da Bia que as coisas começaram a mudar. Ou talvez já tivessem mudado antes e eu só não tinha olho para ver. Enfermeira que passa 12 horas focada em monitor cardíaco desenvolve uma visão de túnel. Vê o que está na frente com precisão cirúrgica, mas perde completamente o que está nas bordas. E o Marcelo estava nas bordas, sempre nas bordas. Primeiro ano de casamento, ele estava em casa toda noite. Jantar junto, banho no Davi junto, televisão no sofá com a minha cabeça no ombro dele. Segundo ano, 2 noites por semana fora. Tô na loja fazendo inventário, amor. Inventário, de loja de material elétrico. 2 vezes por semana. Eu aceitava porque quem era eu para questionar? Eu passava 12 horas contando gotejamento de soro e checando droga vasoativa. O homem podia muito bem passar 2 noites contando parafuso e disjuntor. Terceiro ano, 3 noites fora. Reunião com fornecedor. Eu já chegava do plantão e encontrava o prato dele lavado no escorredor, sinal de que jantou cedo e saiu. A janta que eu tinha deixado pronta antes de ir para o hospital. Quarto ano, viagens. São Paulo, Belo Horizonte, Uberlândia. Amor, de novo? A loja tá crescendo, Jéssica. Eu preciso viajar. A loja era de material elétrico, em Montes Claros, norte de Minas. Não era a Apple. Não era multinacional, era uma loja de família que vendia fio, tomada, disjuntor e lâmpada. Mas eu engolia. Porque enfermeira de UTI engole. A gente engole a morte do paciente de 32 anos que deixou 3 filhos. A gente engole o plantão de 12 horas sem sentar. A gente engole a dor nas costas de tanto virar paciente na maca. A gente engole o salário de R$ 5.100 mais 620 de insalubridade que não paga metade do que a gente merece. A gente engole a solidão de deitar numa cama de casal onde só um lado tem corpo. A gente engole tudo, até que engasga. E eu engasguei naquela manhã de novembro, às 5 horas, na minha cozinha. Com a minha vizinha me contando que, por 3 meses, uma mulher de carro prata entrava na minha casa toda terça e quinta com chave própria. Mas para você entender o peso disso, eu preciso te contar sobre a Lorena, a prima morta, que nunca morreu. A Lorena Souza Pinto era prima de 1º grau do Marcelo, filha do tio Geraldo, irmão mais novo do seu Otávio. Nasceu em Janaúba, cidade pequena a 130 quilômetros de Montes Claros. 28 anos, bonita, 1,71 m. Cabelo liso castanho claro, corpo de quem ia na academia 6 vezes por semana. Instagram ativo com 5.200 seguidores. Postava foto de look do dia, selfie no espelho da academia, café da tarde bonitinho em mesa de granito. Ela chegou em Montes Claros em 2021. Mudou de Janaúba para trabalhar como vendedora na loja Renner do Montes Claros Shopping. 2.300 por mês mais comissão. Alugou um kitnet no bairro Ibituruna. Sozinha. Solteira. A 14 minutos da minha casa. O Marcelo disse que ela morreu. Inventou um acidente de carro que nunca aconteceu. Matou uma prima viva numa mentira tão casual, tão jogada no meio de uma conversa, que eu nunca pensei em duvidar. Porque quem inventa a morte de um parente? Que tipo de pessoa fabrica um acidente fatal para esconder uma prima que está viva e morando na mesma cidade? O tipo de pessoa que mente por hábito. Que mente quando a verdade seria mais fácil. Que mente a hora que acordou mesmo dormindo sozinho. O tipo de pessoa que olha nos seus olhos e diz "eu te amo" com a mesma naturalidade que diz "minha prima morreu". Porque para ele, as 2 frases têm o mesmo peso. Nenhum. O caso começou em março de 2024.
Quando a Lorena mudou para o kitnet no Ibituruna, o Marcelo ajudou ela com a mudança. Naquele dia, ele me disse: "Amor, vou ajudar um amigo da loja com mudança. Volto à tarde." E foi. Carregou cama, geladeira, sofá. Montou o kitnet da prima. Da prima que ele disse que estava morta. Da prima que ele já desejava antes de eu entrar naquela família. A dona Dalva sabia. Não sobre o caso, sobre o desejo. Num Natal em 2019, antes da pandemia, a família se reuniu na casa do seu Otávio. A Lorena apareceu. Saia curta, batom vermelho, risinhos com o Marcelo na varanda. Dona Dalva observou. Da poltrona, com os olhos de scanner de aeroporto que ela usava para tudo. "Essa menina tem olho de gata no cio", disse pro marido naquela noite, já na cama. Seu Otávio, deitado de costas, quase dormindo, resmungou: "Dalva, é prima dele." E Dona Dalva respondeu com a voz seca de quem não aceita argumento: "Prima é o caralho!" Ninguém mais tocou no assunto. O Natal passou, a Lorena voltou para Janaúba e a vida seguiu. Até 2024, até a mudança. Até a cópia da chave. Porque o Marcelo não copiou a chave do kitnet da Lorena. Copiou a chave da minha casa. Da casa onde nossos filhos dormiam. Da casa que a gente comprou juntos em 2019. Rua Professora Maria José, número 315, bairro Major Prates. 380 mil pelo financiamento da Caixa. Parcela de 1.700 por mês. Escritura no nome dos dois. 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal com churrasqueira. Portão cinza de correr. Ele fez a cópia num chaveiro do centro. Sem me contar. Deu a chave para Lorena. Para ela entrar quando eu saísse para o hospital. Porque meu plantão era previsível. Eu saía às 6:30 da manhã. Todo dia de trabalho. Levava as crianças na escola e na creche. A casa ficava vazia. E às 7:30, como um relógio, o Fiat Argo Prata da Lorena estacionava na frente da minha casa. Ela descia. Abria o portão com a chave que meu marido deu. Entrava. Na minha casa. Na minha cama. No meu lençol. Com as fotos dos meus filhos na parede do quarto. Ela ficava até 11:30. 4 horas. O Marcelo às vezes ia para lá antes de ir para a loja. Às vezes nem ia para a loja. Ligava para o pai dizendo que tinha reunião externa. E quando a Lorena ia embora, o Marcelo arrumava tudo, trocava o lençol. Eu achava que era ele sendo organizado, que era gentileza, que era o marido que finalmente tinha aprendido a arrumar a cama. Passava desodorante de ambiente no quarto. Lavanda. Eu achava que era para refrescar. Abria as janelas, eu achava que era para ventilar. E às 7 da noite, eu chegava. Exausta. Suada. Com cheiro de álcool, de iodopovidona, de hospital. Deitava na mesma cama. Encostava a cabeça no mesmo travesseiro. E dormia em segundos, porque a enfermeira de UTI que trabalha 12 horas não demora para dormir. Apaga. Como lâmpada. E eu apagava. Toda noite. Sem saber que 8 horas antes outra mulher esteve ali, no mesmo colchão, no mesmo espaço, respirando o mesmo ar do quarto onde meus filhos iam me dar bom dia no dia seguinte. 3 meses, 26 vezes, terça e quinta, e eu sem saber de nada. Porque a enfermeira que observava tudo na UTI, cada número no monitor, cada variação no gotejamento, cada mudança sutil na cor da pele do paciente, não observava nada em casa. Porque em casa eu confiava. Em casa eu fechava os olhos. Em casa eu achava que estava segura. E a Sandrinha via. Sandra Lúcia Mendes. 45 anos. Manicure. Casada com o Toninho, motorista de ônibus. Minha vizinha da casa 317. Ela atendia no quintal. Cadeira de manicure encostada na janela que dava para a rua. 6 a 8 clientes por dia. Unha de gel, esmaltação, cutícula, mão e pé. E daquela janela ela via tudo. Tudo. Porque manicure de bairro é a melhor câmera de segurança que existe. Vê tudo, escuta tudo, anota tudo. E só fala quando precisa. A primeira vez que ela viu o Argo Prata estacionar, achou estranho.
Deve ser parente, pensou, enquanto lixava a unha de uma cliente. A segunda vez, ergueu a sobrancelha. Visita frequente. A terceira vez, terça-feira, mesmo horário, mesma mulher, mesma chave. Ela parou de lixar a unha da cliente e ficou olhando pela janela com o esmalte secando no ar. Toda terça? Na quarta vez, terça e quinta. Na 10ª vez, ela já não tinha dúvida. Sabia o que era. Sabia o que significava e começou a anotar. Porque Sandrinha anotava tudo. Horário de cliente, pagamento, cor de esmalte, preferência de cada uma. Quando começou a desconfiar, estendeu o caderninho para incluir mais uma categoria. Data, hora de chegada, hora de saída, carro, cor. Na 20ª vez, ela decidiu que precisava falar, mas não falou. Porque vizinha que se mete em casamento alheio vira a vilã, a fofoqueira, a invejosa, a que não tem o que fazer, a que quer destruir família. Sandrinha tinha medo. Medo de eu não acreditar. Medo de eu ficar brava com ela. Medo de destruir a vizinhança. Medo de tudo que acontece com quem fala a verdade num mundo que prefere o silêncio. Até a 26ª vez. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. O Marcelo tinha avisado que viajou para São Paulo. Reunião com o distribuidor, amor. Volto quinta. Mentira. Ele estava em Montes Claros, na loja. Normal. Mas a Lorena não sabia que eu sabia que ele não viajou. E eu não sabia que ela existia. E a Sandrinha via tudo. Às 7h35, o Argo Prata estacionou. A Lorena desceu. Cabelo liso, óculos de sol, bolsa no ombro. Mas dessa vez ela fez algo diferente. Abriu o porta-malas, tirou uma mala. Grande, vermelha, de rodinhas, mala de viagem, mala de quem não vai embora em 4 horas, mala de quem vai ficar. Sandrinha largou o alicate na bancada. A cliente olhou para ela. Sandrinha, que foi? Nada, cãibra na mão. Mentiu. Porque naquele momento, olhando aquela mulher entrar na minha casa com mala de viagem, Sandrinha decidiu que a cãibra era na consciência. E que não dava mais para ficar calada. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, o Toninho roncando do lado, ensaiando o que ia dizer. Como começar? Como explicar? Como contar para uma mulher que o casamento dela era uma farsa sem destruir a mulher junto com a notícia? Às 4h30 da manhã, desistiu de dormir. Levantou. Colocou o roupão. Esperou o barulho da minha cafeteira, porque ela sabia que eu acordava às 5. O barulho veio. Ela respirou fundo e tocou a campainha. E agora eu tô de volta naquela cozinha. Às 5 da manhã. Com a foto da placa na tela do celular. Com o nome de Lorena Souza Pinto brilhando no aplicativo do Detran. Com o caderninho da Sandrinha aberto na mesa, espiral rosa, letra redonda, 26 entradas. 10 de setembro, 7h32, 11h28, Argo Prata. 12 de setembro, 7h35, 11h15, Argo Prata. 17 de setembro, 7h30, 11h30, Argo Prata. 26 linhas, 3 meses da minha vida documentados numa agenda de manicure com capa rosa. Eu olhei para Sandrinha. Ela estava me olhando com aquele olhar de quem acabou de entregar uma bomba e está esperando a explosão. Mas eu não explodi. Não naquele momento. Porque na UTI eu aprendi que a primeira reação ao choque nunca é a melhor reação. O paciente para. O monitor apita. O instinto é correr, gritar, enfiar medicação, mas a enfermeira boa respira, avalia, pensa e age. Eu respirei, avaliei, pensei e agi. Não liguei para o Marcelo, não liguei para minha mãe, não liguei para o advogado, não liguei para ninguém que o bom senso mandaria ligar. Eu liguei para Dona Dalva, minha sogra, porque eu sabia de algo que o Marcelo não sabia que eu sabia. Eu sabia que Dona Dalva odiava a Lorena. Sempre odiou, desde o Natal de 2019, desde os risinhos na varanda, desde o olho de gata no cio. E eu sabia da regra, a regra que Dona Dalva repetia como mandamento, como lei, como promessa gravada em pedra. Na minha casa, homem que trai, apanha. Não interessa se saiu de mim. 5h47 da manhã. Eu disquei.
Dona Dalva atendia no primeiro toque, sempre. Dormia leve, herança de 40 anos casada com seu Otávio, que roncava como motor de caminhão. Ela tinha o sono treinado para acordar com qualquer barulho. Jéssica! A voz rouca de quem acabou de abrir os olhos. Essa hora? Dona Dalva, eu preciso que a senhora ouça sem me interromper. Silêncio. 1 segundo. 2. Ela entendeu que era sério pelo meu tom, porque Dona Dalva lia tom de voz como eu lia monitor cardíaco, com precisão absoluta. O Marcelo tá me traindo. Senti a frase sair da minha boca como bisturi cortando pele. Precisa, fria, certeira. Na minha casa, na minha cama, com a Lorena, a prima dele, a que ele disse que morreu. Ela tá viva, mora em Montes Claros. Faz 3 meses que ela entra na minha casa toda terça e quinta com chave que o Marcelo deu. Minha vizinha viu, tem foto da placa, tem anotação de todas as vezes. E ontem a Lorena trouxe mala. Tá se instalando. Silêncio. Eu contei os segundos, porque na UTI eu conto tudo. Batimento, gotejamento, segundos de pausa entre respirações. 8 segundos. 8 segundos de silêncio no telefone. 8 segundos é uma eternidade para Dona Dalva. Dona Dalva que respondia antes de você terminar a pergunta. Dona Dalva que tinha opinião formada sobre tudo e não perdia tempo para expressar. 8 segundos de silêncio significava que o que eu disse a atingiu num lugar que ela não esperava ser atingida. Quando a voz dela voltou, não era mais voz de sogra. Não era voz de senhora de 61 anos, acordada antes das 6. Era outra coisa, mais grave, mais densa. Uma voz que eu nunca tinha ouvido dela, e eu a conhecia há 8 anos. Que horas você sai para o hospital? 6:30. Que horas a vadia chega? A palavra cortou o ar. Vadia. Dona Dalva não xingava. Ou melhor, xingava raramente. E quando xingava, era porque a situação ultrapassou todos os limites do vocabulário civilizado. 7:30. Ela tá na sua casa agora? Não sei. A mala ficou lá ontem. Ela saiu, mas a mala ficou. Ouvi ela respirar. Uma respiração longa, controlada, como quem tá contendo algo imenso dentro do peito. Depois a voz veio de novo. Firme, decidida, com a precisão de quem já montou o plano inteiro em 8 segundos de silêncio. Escuta, Jéssica. Você vai pro hospital, normal, como se nada tivesse acontecido. Vai trabalhar, vai cuidar dos seus pacientes, vai fazer tudo normal. Às 7:30 eu vou estar na sua casa, com a chave reserva que você me deu em 2019. Dona Dalva, o que a senhora vai... Eu vou fazer o que eu prometi. A voz desceu mais um tom. Na minha casa, homem que trai apanha. E prima que come marido de nora apanha 2 vezes. Vai trabalhar, Jéssica. Deixa comigo. Ela desligou, e eu fiquei ali, na cozinha, com o celular na orelha, ouvindo o silêncio do telefone desligado. A Sandrinha me olhando do outro lado da mesa. Jéssica, o que ela disse? Ela disse para eu ir trabalhar. E você vai? Eu olhei para o relógio. 6:12. O Davi ia acordar em 15 minutos. A Bia em 20. Eu tinha que dar café para as crianças, arrumar mochilas, levar na escola e na creche, e estar na UTI às 7. Tinha paciente entubado me esperando. Tinha vida para salvar. Vou. E a Dona Dalva? Eu coloquei o celular no bolso. Peguei a mochila do hospital. Olhei para Sandrinha. A Dona Dalva vai fazer o que a Dona Dalva faz melhor. Que é? Resolver. Eu saí às 6:30. Normal. Uniforme branco, cabelo preso, mochila. Levei o Davi no colégio Prisma. Tchau, mãe. Tchau, meu amor. Levei a Bia na creche. Mamãe? Oi, minha princesa. A mamãe volta de noite. Dirigi até o hospital. As mãos tremendo no volante do meu Onix branco. O Chevrolet Onix 2021 que eu financiei em 60 vezes e que eu pagava sozinha, porque o Marcelo sempre esquecia de depositar a parte dele. Entrei na UTI, vesti o jaleco, calcei a luva, liguei o monitor. Bom dia, Jéssica. Meire, minha colega de setor. Cabelo ruivo preso.
Sorriso de quem já tomou 3 cafés. Bom dia, Meire. Tudo bem? Tudo. Nada. Nada estava bem, mas eu tinha 7 pacientes para cuidar. 7 vidas dependendo de mim. E na UTI não existe problema pessoal. Na UTI existe protocolo. Procedimento. Avaliação. Droga vasoativa. Bomba de infusão. Aspiração traqueal. Balanço hídrico. Na UTI, Jéssica enfermeira funcionava. Jéssica esposa traída não existia. Eu guardei ela num canto do peito, tranquei e fui trabalhar. Enquanto eu checava o gotejamento da noradrenalina do leito 3 e anotava os sinais vitais do leito 7, Dona Dalva estava se preparando do outro lado da cidade. O que aconteceu na minha casa entre 7 e 8 horas da manhã, eu sei porque Dona Dalva me contou depois. Cada detalhe, com orgulho, com a precisão de quem relatava uma operação militar. 6h45. Dona Dalva levantou da cama, mas não foi direto para minha casa. Foi até o quarto do casal. Acendeu a luz. Seu Otávio estava deitado, de costas. O chapéu no criado mudo, porque seu Otávio dormia sem o chapéu, mas era a primeira coisa que colocava ao acordar. Otávio, levanta! Ele resmungou. Virou para o lado. O corpo de 64 anos protestando contra qualquer movimento antes das 7. Dalva aqui, levanta, seu filho está traindo a Jéssica. A voz dela era controlada, precisa, como quem lê um laudo médico em voz alta. Com a Lorena, na casa dela, na cama dela, com as fotos dos nossos netos na parede. Seu Otávio sentou na cama, de uma vez, como se tivesse levado um choque elétrico. O rosto amassado de sono se transformou em algo que Dona Dalva não via há anos. Seu Otávio de olhos abertos. Acordado, presente. Como? 3 meses, toda terça e quinta. A vizinha viu, anotou, fotografou. Silêncio. Seu Otávio era homem de silêncios. Passava dias inteiros na loja sem falar mais de 30 palavras. Mas esse silêncio era diferente. Era o silêncio de um pai processando a decepção que um filho é capaz de causar. A Lorena, a filha do Geraldo? A que o Marcelo disse que morreu. Morreu? Tá vivíssima e tá dormindo na cama da minha nora. Seu Otávio esticou a mão pro criado mudo. Pegou o chapéu, colocou na cabeça, sem dizer mais nada. Porque quando seu Otávio colocava o chapéu, significava que ele estava pronto para sair. Pronto para enfrentar o que precisasse enfrentar. Vamos, disse ele. 7 horas. Dona Dalva pegou o telefone. Discou para Janaúba. Tio Geraldo, irmão mais novo do seu Otávio. Dono de um mercadinho na cidade. Casado com Dona Neuza. Pai da Lorena. O homem que achava que a filha morava sozinha em Montes Claros, trabalhando e se virando. Geraldo. Dalva? Voz sonolenta. Mercadinho de Janaúba abria às 8. Ele estava tomando café. Bom dia, não é bom. E Dona Dalva contou, sem rodeio, sem suavizar, sem preparar terreno. Do jeito que ela contava tudo, direto na veia. Sua filha tá comendo o marido da minha nora na casa da minha nora há 3 meses, toda terça e quinta. O silêncio de Geraldo foi diferente do silêncio do seu Otávio. Foi mais longo, mais pesado, porque não era só decepção de pai, era vergonha. Era o tipo de vergonha que faz o sangue descer do rosto e as pernas fraquejarem. Dalva, a Lorena não... A Lorena tá viva, Geraldo, mora em Montes Claros, trabalha na Renner. E transa com o Marcelo na cama da Jéssica enquanto meus netos estão na escola. Silêncio longo. 10 segundos. 15. Dona Dalva esperou. Porque ela sabia que o Geraldo precisava de tempo. Era homem de interior, de mercadinho, de cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo e a vergonha pública é pior que prisão. Eu tô indo para Montes Claros. A voz veio trêmula, de raiva, de vergonha. Me dá o endereço. Rua Professora Maria José, 315, Major Prates. Chega antes das 11. Eu chego em 2 horas. Ele chegou em 1h50. Dirigiu a 140 na BR-122. Mas isso vem depois. 7h15.
Dona Dalva e seu Otávio chegaram na minha casa. Entraram pela porta dos fundos, chave reserva. A mesma chave que eu dei para Dona Dalva em 2019, quando nos mudamos. Toma, Dona Dalva, para caso de emergência. Na época, eu pensei em emergência tipo vazamento, curto-circuito, incêndio. Nunca pensei que a emergência seria essa. Eles entraram. A casa estava silenciosa. Cheiro de café. O café que eu passei de manhã antes da Sandrinha tocar a campainha. A cozinha arrumada. A sala limpa. Tudo no lugar. Dona Dalva foi direto pro quarto. E encontrou a mala vermelha da Lorena, aberta no chão ao lado da cama. Roupas dobradas dentro. Blusas, calças, roupas íntimas. No banheiro, maquiagem na bancada. Base, rímel, batom, shampoo na prateleira. Elzeve, o da tampa roxa. Condicionador do lado. Escova de dente nova no copo, rosa. No copo onde ficava a minha escova de dente azul e a do Marcelo verde. A Lorena estava se instalando, de verdade. Não era mais visita, não era mais caso esporádico. Era ocupação, invasão, tomada de território. Aquela mulher estava plantando bandeira no meu quarto, no meu banheiro, na minha vida. Um item de cada vez. Shampoo hoje, escova de dente amanhã, mala com roupa. E depois? Depois o quê? Porta-retrato? Chinelo embaixo da cama? Nome na caixa de correio? Dona Dalva olhou para a mala, olhou para a escova de dente, olhou para o shampoo e fez algo que eu nunca teria imaginado. Ela não tirou nada, não jogou fora, não quebrou, não rasgou. Ela deixou tudo exatamente como estava. Saiu do quarto, foi para a sala, sentou no sofá. O mesmo sofá onde eu sentava toda noite para assistir novela depois do plantão. Seu Otávio sentou do lado, de chapéu, calado. Os dois ali, no meu sofá, na minha sala, no escuro, porque as cortinas estavam fechadas, e esperaram. 7h34. O barulho do motor veio primeiro. Motor de carro pequeno, Fiat Argo. Depois, o som dos pneus encostando no meio-fio, freio. Silêncio. Porta abrindo, porta fechando, passos no portão. O tinido metálico da chave girando na fechadura, a chave que o Marcelo copiou, a chave que não era dela, que nunca foi dela, que pertencia à minha casa e à minha vida. Portão abrindo, passos no cimentado da entrada, porta da frente abrindo, e a Lorena entrou. Cabelo liso castanho claro solto nos ombros, calça jeans, blusa decotada, bolsa da Renner pendurada no braço, perfume forte. Dona Dalva sentiu do sofá. E o detalhe que mais doeu quando Dona Dalva me contou. A Lorena entrou sorrindo. Sorrindo como quem chega em casa depois de um dia de trabalho. Com naturalidade, com conforto, com a segurança de quem faz aquilo há meses e não tem medo de ser pega. Porque em 3 meses fazendo a mesma coisa, ela acreditava que era seguro, que era dela, que aquela casa, aquela cama, aquele espaço era dela. Ela nem olhou para a sala. Foi direto para o corredor, para o quarto. Entrou. Sentou na cama, na minha cama, pegou o celular, digitou, mandou mensagem, provavelmente para o Marcelo. Cheguei, amor. Ou algo assim. Cruzou as pernas. Tirou a bolsa. Encostou a cabeça na cabeceira. Se acomodou. Dona Dalva levantou do sofá. Em silêncio. Seu Otávio ficou sentado. Ele sabia que aquele momento era da Dalva. Era ela quem precisava ir. Era ela quem tinha prometido. Dona Dalva andou pelo corredor. Passos firmes, sem pressa. Os chinelos no piso frio fazendo aquele som abafado que ecoa em corredor vazio. Parou na porta do quarto. Na porta do meu quarto, onde estavam as fotos. Davi sorrindo. Bia no meu colo. Os 4 juntos no aniversário do Davi. Bolo de dinossauro, velhinha de 6 anos. Dona Dalva levantou a mão. Acendeu a luz. A Lorena olhou. E o sorriso morreu. Morreu da mesma forma que o Marcelo disse que ela morreu. De repente, sem aviso, num impacto que não dava para desfazer. Tia Dalva? A voz saiu fina, aguda, infantil, quase. Como se a mulher de 28 anos tivesse regredido 15 anos em meio segundo. O celular escorregou da mão dela e caiu no colchão.
Os olhos arregalaram, a cor sumiu do rosto, e o corpo que 3 segundos antes estava acomodado na minha cama com a propriedade de uma dona, enrijeceu, como paciente em choque. Eu conheço esse enrijecimento. Via todo dia na UTI. O corpo trava quando o cérebro não consegue processar o que está acontecendo. Dona Dalva não gritou, não precisava. A voz dela saiu baixa, mais baixa que o normal. E Dona Dalva falando mais baixo que o normal era mais aterrorizante do que qualquer grito. Tia não, piranha, levanta dessa cama. A Lorena não se mexeu. As pernas dela pareciam coladas no colchão, a boca aberta, os olhos fixos em Dona Dalva como quem olha para o próprio fim. Tia Dalva, eu mandei levantar. A segunda vez veio diferente. Não mais baixa, não mais alta, mas com um peso que fez o ar do quarto ficar denso, como se as paredes tivessem se aproximado. Dona Dalva deu um passo para dentro do quarto. Um passo só, e aquele passo teve o efeito de um avanço de exército. A Lorena levantou, tremendo, as pernas bambas, as mãos apertando a barra da blusa como se precisasse se segurar em algo para não cair. Tia, o Marcelo. Eu sei o que o Marcelo fez. A voz subiu, de uma vez, como explosão controlada. O som preencheu o quarto, o corredor, a casa inteira. Eu vou resolver com ele também. Mas agora eu tô resolvendo com você. Dona Dalva entrou no quarto. Andou até a mala vermelha. Abriu mais. Pegou as roupas de dentro, blusas, calças, roupas íntimas. Jogou no chão do corredor. Uma por uma, sem pressa, com método. Como quem faz inventário ao contrário. Tirando cada item, descartando, esvaziando. Foi pro banheiro. Pegou a escova de dente rosa. Jogou no corredor. O shampoo Elseve de tampa roxa. Jogou o condicionador. Jogou a maquiagem, base, rímel, batom, primer, tudo. Jogou no corredor, cada item batendo no piso com um estalo seco que ecoava como sentença. A Lorena assistia, paralisada na frente da cama, lágrimas escorrendo, o rosto vermelho, o nariz pingando, o corpo todo tremendo como se tivesse frio, mas era novembro e fazia 34 graus em Montes Claros. Dona Dalva voltou do banheiro, parou na frente dela, à distância de um braço. Pega suas coisas, agora, e vai embora. Tia, me desculpa. Desculpa? Dona Dalva inclinou a cabeça como se tivesse ouvido a palavra mais absurda do vocabulário. Desculpa. Você entrou na casa da minha nora, na cama da minha nora, na frente das fotos dos meus netos. Ela apontou para a parede, para as fotos, Davi, Bia, eu, o Marcelo. 3 meses, com chave, com mala. Você estava se mudando. Para a casa de uma mulher que está trabalhando 12 horas por dia, salvando vida de gente, enquanto você destrói a vida dela. Cada palavra saía medida, pesada, colocada no ar com a precisão de quem sabe exatamente o efeito que quer causar. Dona Dalva não esbravejava. Dona Dalva executava. A Lorena soluçou. O choro veio de dentro, daquele lugar do peito onde a vergonha e o medo se misturam e viram uma coisa só. Eu amo ele, tia. Dona Dalva parou, olhou para ela. E pela primeira vez desde que entrou naquele quarto, algo mudou no rosto dela. Não suavizou. Não, endureceu de um jeito diferente, como se a raiva tivesse dado espaço para algo pior, o desprezo. Você não ama. A voz voltou para o tom baixo. Você cobiça. É diferente. Amor constrói. Você destruiu. Atrás de Dona Dalva, a sombra do seu Otávio apareceu no corredor. De chapéu, calado. Ele ficou ali, parado, sem entrar no quarto. Olhou para Lorena, a sobrinha que ele viu crescer, a filha do irmão mais novo que ele ajudou a criar. E o rosto dele, aquele rosto pacato, calado, de homem que deixava a Dalva resolver tudo, endureceu. E pela primeira vez em décadas, seu Otávio falou na frente da Dona Dalva sem ser perguntado. Lorena, a voz saiu rouca, grave, com o peso de 64 anos de vida e a decepção de quem percebe que a família que construiu tem peças podres.
Seu pai tá vindo, de Janaúba, vai chegar em 1 hora. Se ele te encontrar aqui, dentro dessa casa, na cama do primo, ele vai te levar para Janaúba pelo cabelo. Ele fez uma pausa, tirou o chapéu da cabeça, segurou na frente do corpo, com as 2 mãos, como quem segura algo sagrado. Vai embora agora, enquanto pode sair andando. A Lorena se abaixou, catou as coisas do chão, de 4, no corredor da minha casa, enfiando roupas e maquiagem dentro da mala vermelha, com as mãos tremendo tanto que metade caía de volta no chão. Levou 4 minutos. 4 minutos para desfazer 3 meses de invasão. 4 minutos para enfiar toda a evidência dentro de uma mala de rodinhas e arrastar pela porta da frente. Na porta, Dona Dalva parou ela. Uma mão no batente, bloqueando a passagem. A chave. A Lorena olhou para ela, confusa por um segundo, depois entendeu. Que chave? A chave dessa casa que o Marcelo deu. Me dá. A Lorena enfiou a mão no bolso da calça jeans. Tirou a chave. Prateada, brilhante. A cópia da chave do meu portão. A chave que abriu minha casa 26 vezes para outra mulher entrar na minha vida sem eu saber. Dona Dalva pegou. Olhou. Apertou na mão com tanta força que os dedos ficaram brancos. Agora escuta. A voz baixou de novo, pro tom que fazia o ar sumir. Eu vou ligar pro seu pai e confirmar que você saiu. Se você chegar perto dessa casa, da Jéssica, dos meus netos ou do Marcelo de novo, eu faço um boletim de ocorrência por invasão de domicílio. E eu destruo sua vida nessa cidade. Você não me conhece, Lorena? Uma pausa. Mas vai conhecer se testar. A Lorena saiu, arrastando a mala vermelha pelo cimentado da entrada. O barulho das rodinhas no chão, um som que Dona Dalva descreveu como o som mais bonito que eu ouvi na vida. O Argo Prata, motor ligando, saindo da vaga, virando a esquina, sumindo na rua, pela última vez. Dona Dalva ficou na porta, olhando a rua vazia, o lugar onde o carro estava estacionado, o espaço que aquela mulher ocupou por 3 meses. E então ela se virou, olhou para o seu Otávio. Liga para o Marcelo. Seu Otávio pegou o celular, mas Dona Dalva tirou da mão dele. Não, eu ligo. 8h15. Dona Dalva discou. O Marcelo atendeu no 3º toque, voz leve, despreocupada, a voz de quem não sabe que o mundo está prestes a desabar. Oi, mãe, tudo bem? Vem na casa da Jéssica. Agora. Agora? Eu tô na loja, mãe. Acabei de abrir. Agora, Marcelo. Ele conhecia o tom. Todo filho conhece o tom da mãe que não aceita não como resposta. O tom que significa, você tem 5 minutos para aparecer ou as consequências vão ser piores do que qualquer coisa que você está evitando. Tô indo. 8h28. Fiat Toro branca estacionando na frente da minha casa. O presente do pai. O carro que o pai deu pro filho sem saber que o filho usava para ir encontrar a prima na minha cama. O Marcelo desceu. Camisa social azul, calça caque, corrente de São Jorge no pescoço. O mesmo São Jorge de sempre. O santo guerreiro, no pescoço de um covarde. Ele entrou pela porta da frente, sorrindo. O sorriso fácil, o sorriso ensaiado, o sorriso que funcionava para tudo, para convencer cliente na loja, para convencer a esposa de que estava viajando, para convencer a si mesmo de que o que fazia não era tão grave assim. Mãe, o que Parou. O sorriso congelou no rosto como máscara de cera. Seu Otávio sentado no sofá, de chapéu, sério, os braços cruzados, as pernas plantadas no chão, a postura de um homem que montou tribunal na sala alheia. Pai? O Marcelo olhou de um para o outro. O que o senhor está fazendo aqui? Senta, moleque. A palavra moleque saiu da boca do seu Otávio como um tiro. Seu Otávio não chamava o filho de moleque desde que ele tinha 15 anos e bateu o carro do avô no poste. Moleque na boca do seu Otávio era a última palavra antes do castigo. O Marcelo não sentou, ficou de pé, olhando para os pais, tentando ler a situação, tentando calcular o que eles sabiam e o que não sabiam,
tentando montar uma mentira em tempo real, porque era isso que o Marcelo fazia. Montava mentiras como quem monta quebra-cabeça, encaixando peças na hora, improvisando, adaptando. Dona Dalva levantou a mão, abriu o punho e jogou a chave na mesa de centro, a chave prateada, a cópia, a chave que ele fez no chaveiro do centro e deu para Lorena. O metal bateu na madeira. Clang! O som ecoou na sala como sino de igreja. O Marcelo olhou a chave. E eu imagino, porque não estava lá, mas eu imagino com a precisão de quem conhece aquele homem há anos, que naquele momento o rosto dele desmoronou. O sorriso fácil desapareceu. A máscara rachou. E por baixo da máscara não tinha nada. Não tinha arrependimento. Não tinha vergonha. Tinha pânico. O pânico puro de quem foi pego. De quem sabe que a mentira acabou e não tem outra mentira pronta para colocar no lugar. Mãe, 3 meses, Marcelo. Dona Dalva falou de pé, no meio da sala, as mãos nos quadris, a postura de uma mulher que julgou, condenou e agora executava a sentença. Na casa da sua esposa, na cama da sua esposa, com a filha do seu tio, que você disse que estava morta. Mãe, eu posso explicar. Você disse que ela estava morta, Marcelo. A voz explodiu. Não como um grito, como uma detonação. As paredes pareceram vibrar. O ar pareceu rachar. Você inventou um acidente de carro para sua prima para poder trair sua esposa com ela. Você matou uma pessoa viva na sua mentira para poder pecar em paz. Silêncio. O Marcelo abaixou a cabeça, a corrente de São Jorge balançando no pescoço como pêndulo. Você fez cópia da chave da casa onde meus netos dormem e deu para uma mulher entrar e sair como se fosse dona. Na cama onde minha nora dorme depois de 12 horas, salvando vida de gente. Silêncio. Enquanto sua esposa estava na UTI segurando mão de paciente morrendo, você estava aqui com a prima, nessa cama, com essas fotos na parede. Dona Dalva apontou. O dedo esticado como lança, apontando para as fotos do corredor que se viam da sala. Davi sorrindo no aniversário. Bia no meu colo. Os 4 juntos. A família. A mentira de família que o Marcelo montou como cenário de teatro, bonito por fora, oco por dentro. O Marcelo ergueu os olhos, vermelhos, molhados, o lábio inferior tremendo. Mãe, me perdoa. Dona Dalva respirou. Longa, funda. Uma respiração que parecia sugar todo o ar da sala e devolver só vazio. Eu não vou te perdoar. Quem tem que perdoar é a Jéssica. E ela não vai, porque eu não vou deixar. Mãe? O Marcelo ergueu a cabeça completamente, o rosto confuso, perdido, como criança que não entende a punição. Eu vou ajudar ela a se divorciar de você. Dona Dalva falou devagar, cada palavra separada, pontuada, como quem assina documento. Eu vou pagar o advogado, eu vou ficar do lado dela, não do seu. A sala ficou em silêncio por 5 segundos. O Marcelo processando. O cérebro que era tão rápido para criar mentiras agora travando para processar a verdade. Porque ela é mais meu filho do que você. A frase caiu no peito do Marcelo como cirurgia sem anestesia. Eu sei porque quando Dona Dalva me contou essa parte, do jeito que ela contou, sem emoção, sem drama, só os fatos, eu senti o peso. E não era peso de vingança, era peso de escolha. Dona Dalva escolheu. Entre o sangue do filho e a lealdade da nora, ela escolheu a nora. Não por raiva, por princípio. Porque na cabeça daquela mulher de 61 anos que aguentou 40 anos de casamento e nunca teve ninguém do lado dela, escolher o lado certo era mais importante do que escolher o lado do sangue. O Marcelo olhou para o pai, buscando apoio, buscando uma fresta, um calma Dalva do seu Otávio, um vamos conversar do pai pacato. Qualquer coisa que indicasse que alguém naquela sala ainda estava do lado dele. Seu Otávio tirou o chapéu, colocou no colo, olhou para o filho e disse a frase mais longa que disse em anos. Marcelo, eu te dei emprego, carro, salário, casa. Dei tudo que um pai pode dar. E você usou tudo para atrair a melhor mulher que já passou pela nossa família.
Cada palavra era uma pedra sendo colocada no peito do Marcelo, uma em cima da outra, empilhando. A partir de hoje você não é mais gerente da loja, você é funcionário, salário mínimo, e se reclamar, eu te demito. O Marcelo abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Porque não tinha o que dizer. Não existia mentira capaz de cobrir aquela verdade. Não existia desculpa grande o bastante para preencher aquele buraco. Ele ficou ali, de pé no meio da sala, com a corrente de São Jorge no pescoço e o mundo desabando em câmera lenta. 9h45. O tio Geraldo chegou. 1h50 de estrada. Janaúba a Montes Claros. BR-122. Ele dirigiu a 140. O mercadinho ficou fechado naquela manhã. A primeira vez em 12 anos que o mercadinho do seu Geraldo não abriu no horário. Dona Neuza ficou em Janaúba, sentada na cadeira da cozinha, chorando, porque o Geraldo saiu de casa sem explicar direito, e ela só ouviu Lorena e Marcelo e Montes Claros e agora. Geraldo entrou na minha casa sem bater. A porta estava aberta. Dona Dalva tinha deixado aberta de propósito. "Onde está essa menina?" A voz dele preencheu a casa inteira. Voz de homem do interior, de comerciante que grita o preço da carne no balcão. Voz que não precisava de microfone. "Já foi embora, Geraldo." Dona Dalva da sala, sentada no sofá, calma como quem toma café. "E o Marcelo?" Dona Dalva apontou com a cabeça. O Marcelo estava sentado na cadeira da cozinha, onde 3 horas antes a Sandrinha sentou para me contar a verdade. Cabeça baixa, ombros caídos, corrente de São Jorge no pescoço. São Jorge, o santo guerreiro. No pescoço de um homem que não conseguia erguer a cabeça para olhar nos olhos de ninguém. Geraldo foi até o sobrinho. Os passos pesados no piso. O som de bota de homem de interior batendo em cerâmica. "Marcelo, olha para mim." O Marcelo ergueu os olhos. Devagar. Encontrou o rosto do tio. Vermelho. As veias do pescoço saltando. Os olhos injetados. A mandíbula travada. Geraldo ergueu a mão. Mão de comerciante. Mão de quem carrega caixa de fruta e engradado de cerveja desde os 14 anos. Mão grossa, pesada, larga. E deu um tapa no rosto do Marcelo. O estalo ecoou na cozinha como fogos de artifício. A cabeça do Marcelo virou para o lado. A marca vermelha apareceu instantaneamente na bochecha. Os olhos dele lacrimejaram, não de emoção, de impacto. "Isso é pela minha filha que você corrompeu." E antes que o Marcelo pudesse reagir, antes que pudesse levantar, recuar, se proteger, a outra mão veio. Do outro lado, o mesmo estalo, a mesma marca. "E isso é pela sua esposa que você destruiu." Seu Otávio não impediu. Dona Dalva não impediu. Ninguém impediu. Porque naquela cozinha, naquela manhã, todo mundo concordava. Todo mundo sabia que aquele homem merecia cada estalo, cada marca, cada dor. Não por violência, mas por consequência. Porque ações têm consequências. E o Marcelo viveu 35 anos achando que as dele não teriam. Eu recebi a ligação de Dona Dalva ao meio-dia. Intervalo do plantão. Eu estava no refeitório do hospital. Prato de arroz e feijão na frente. Sem fome, sem vontade de comer, sem vontade de nada que não fosse saber o que aconteceu na minha casa. O celular tocou. Nome na tela. Sogra. "Jéssica, tá feito." A voz dela era diferente. Não mais a voz de fera da manhã. Era uma voz cansada, mas satisfeita. A voz de quem cumpriu o que prometeu e agora descansava. "O quê?" A Lorena foi embora. O Marcelo sabe. O pai dele rebaixou ele na loja. O tio Geraldo bateu nele. 2 vezes. E eu tô aqui na sua casa trocando o lençol da sua cama, trocando a fechadura do portão e jogando fora o shampoo dessa piranha. Eu senti os olhos arderem. A garganta fechar. O peito apertar. Tudo que eu segurei a manhã inteira, cada emoção que eu tranquei para poder trabalhar, para poder cuidar dos pacientes, para poder fingir que estava tudo bem, tudo veio de uma vez, como represa estourando. Dona Dalva, não chora, não agora, chora quando chegar em casa.
Agora eu preciso te falar outra coisa. Eu engoli o choro. Forcei. Como fazia na UTI quando um paciente morria e eu precisava ir para o próximo leito como se nada tivesse acontecido. Eu marquei com o Dr. Osvaldo, advogado, amigo do Otávio, para amanhã às 9, divórcio. Eu pago. A senhora não precisa, eu preciso, a voz dela afirmou, porque eu criei esse moleque e ele saiu errado. A culpa é minha também, então o mínimo que eu faço é consertar. Eu fiquei em silêncio, no refeitório do hospital, com o prato de arroz e feijão esfriando, com o celular colado na orelha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E a Meire, que estava sentada na mesa ao lado, me olhou. Jéssica, que foi? Eu balancei a cabeça. Não consegui falar. Levantei. Fui pro banheiro. Tranquei a porta. E chorei. Chorei por mim. Pela mulher que dormiu 3 meses numa cama contaminada. Chorei pelo Davi e pela Bia, que não mereciam um pai assim. Chorei pela prima morta que nunca morreu. Chorei por cada terça e quinta que eu passei na UTI, salvando vidas enquanto minha vida era destruída. Chorei pelo café da manhã que eu fazia antes de sair. Pelo lençol que eu achava que o Marcelo trocava por gentileza. Pelo cheiro de lavanda que eu achava que era para refrescar. Chorei por tudo que eu não vi. Por tudo que eu deveria ter visto. Por tudo que a enfermeira que observava tudo na UTI deixou passar dentro da própria casa. E depois que o choro acabou, depois que os soluços pararam e a respiração normalizou, eu lavei o rosto. Sequei. Olhei no espelho. Cabelo crespo preso no coque. Pele negra. Cicatriz no queixo da queda de bicicleta aos 9 anos. Olhos inchados, mas abertos. Firmes. Você vai ficar bem, eu disse pro espelho. Do mesmo jeito que dizia pros pacientes. Calma. Vai ficar tudo bem. E pela primeira vez eu acreditei. Porque dessa vez não era só esperança, era certeza. Eu tinha uma sogra que escolheu a nora, um sogro que tirou o chapéu para dar a sentença, um tio que dirigiu 140 quilômetros para defender a honra, uma vizinha que anotou 26 dias num caderninho rosa. Eu não estava sozinha, e para quem não está sozinha, o mundo pode desabar, mas não enterra. No dia seguinte, eu fui no Dr. Osvaldo, às 9 da manhã. Escritório na rua Coronel Celestino, centro de Montes Claros. Dona Dalva foi comigo. Sentou do meu lado. Com a pasta de documentos que ela mesma organizou, fotos da Sandrinha, caderninho com os 26 registros, foto da placa, consulta do Detran com o nome da Lorena. O Dr. Osvaldo olhou o material. Dr. Osvaldo Gomes Pereira, OAB Minas Gerais. Tem 34.876. Cabelo branco, óculos de armação dourada, gravata bordô, 60 e tantos anos de advocacia e cara de quem já viu tudo. Folheou o caderninho, olhou as fotos, leu as datas. Dona Jéssica, a senhora tem aqui um caso claro de adultério com agravante de parentesco, prima de 1º grau e invasão de domicílio, já que a chave foi copiada sem sua autorização. Além disso, o fato de a amante ter entrado na residência familiar onde residem menores torna a situação ainda mais grave. Eu ouvi, sem falar, porque eu não sabia falar em termos jurídicos. Eu sabia falar em termos médicos, saturação, hemoglobina, creatinina, mas termos jurídicos eram território novo. Dona Dalva, ao meu lado, tirou uma caderneta do bolso. A mesma caderneta onde ela anotava as contas da loja do seu Otávio. Quanto vai custar, Osvaldo? Dalva, pro Otávio eu faço preço de amigo. Eu não quero preço de amigo, eu quero preço justo, pro melhor divórcio que essa menina pode ter. O divórcio foi litigioso. O Marcelo tentou contestar. Tentou dizer que o caso não era tão grave. Tentou minimizar. O advogado dele, um rapaz novo que cobrou barato porque o Marcelo agora ganhava salário mínimo, argumentou que não havia provas conclusivas de adultério. Dr. Osvaldo apresentou o caderninho da Sandrinha. 26 registros, com datas, horários e descrição do veículo. Apresentou a foto da placa, a consulta do Detran, o depoimento da Sandrinha, registrado em cartório, o depoimento de Dona Dalva,
que contou ao juiz, com detalhes cirúrgicos, como encontrou a mala, a escova de dente e o shampoo da amante no banheiro da nora. A juíza, doutora Mariana Lopes, ouviu tudo, leu tudo, olhou para o Marcelo e proferiu a sentença. A sentença saiu em março de 2025. 4 meses. Rápido para a Justiça de Minas. Dona Dalva disse que foi porque até a juíza ficou com raiva. Guarda dos filhos. Minha. Exclusiva. O Marcelo com visitação quinzenal. Fim de semana alternado. Pensão alimentícia. R$ 2.600 por mês. 2 filhos. 1.300 por cada um. A casa ficou comigo até o Davi e a Bia completarem 18 anos. O Marcelo continua pagando metade do financiamento. Obrigatório, decisão judicial. A Fiat Toro Branca, o presente do pai, foi vendida, metade para cada. O Marcelo saiu de casa numa quinta-feira, com uma mala menor que a mala vermelha da Lorena. Alugou um kitnet no centro de Montes Claros. R$ 900 por mês. Salário, mínimo, R$ 1.412, porque o pai cumpriu o que prometeu. Rebaixou de gerente a estoquista, o mesmo estoque que o Marcelo fingia inventariar nas noites que estava com a Lorena. Agora ele contava parafusos de verdade, disjuntores de verdade, fios de verdade, 8 horas por dia, salário mínimo, sem carro, sem status, sem o sorriso fácil, porque é difícil sorrir quando o mundo que você construiu em cima de mentiras desaba e não sobra nada. A Lorena voltou para Janaúba. O tio Geraldo levou, no carro dele, 1h50 de estrada, em silêncio, porque o Geraldo não tinha o que dizer para a filha, e a filha não tinha o que dizer para o pai. Dona Neuza, quando a Lorena entrou em casa, olhou para ela e disse uma frase só. Eu te criei para ser mulher de valor, não para ser a outra. E não falou com ela por 2 meses. 60 dias de silêncio materno, que para quem conhece mãe de interior, é pior que qualquer punição, pior que qualquer grito, pior que qualquer tapa. Porque o silêncio da mãe é o som da decepção. E decepção de mãe não tem conserto rápido. Eu passei as primeiras semanas depois do divórcio no automático. Levantava, café, crianças na escola, hospital, plantão, crianças de volta, jantar, banho, cama, repetir. O corpo funcionava. A mente não, porque a mente ficava voltando para as terças e quintas, voltando para o lençol trocado, para o cheiro de lavanda, para a escova de dente rosa no copo, para o sorriso fácil do Marcelo quando ele dizia "Boa noite, amor", depois de ter passado a manhã com outra mulher na mesma cama. A mente voltava e eu precisava fazer ela parar. Então eu fazia o que enfermeira faz. Anotava. Comecei um caderno. Não rosa como o da Sandrinha. Preto. Capa dura. E toda noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu sentava na cozinha e escrevia. O que eu sentia. O que eu pensava. O que eu precisava processar. Não era terapia. Eu comecei terapia também, com a doutora Renata, psicóloga do SUS, toda quarta-feira às 18 horas. Mas o caderno era meu. Era onde eu colocava as coisas que não cabiam na sessão de 45 minutos. Eu escrevi sobre o Marcelo, sobre a raiva, sobre a humilhação de saber que outra mulher usou meu shampoo, deitou no meu travesseiro, olhou para os retratos dos meus filhos na parede e mesmo assim ficou. Escrevi sobre o medo de não conseguir criar 2 filhos sozinha, sobre o medo de não dar conta, do Davi perguntando, "Mãe, por que o pai não mora mais aqui?" E eu não ter resposta que coubesse na cabeça de um menino de 6 anos. E escrevi sobre a Dona Dalva, sobre o que ela fez, sobre o que significava uma sogra escolher a nora em vez do filho, sobre o peso dessa escolha, sobre a coragem que isso exigia. As semanas viraram meses, e os meses fizeram o que os meses fazem. Embaçaram a dor. Não apagaram, embaçaram, como vidro molhado. Você ainda vê o que está do outro lado, mas os contornos ficam mais suaves, menos cortantes. Eu pintei o quarto, sozinha, num sábado, as crianças na casa da minha mãe. Comprei tinta, azul, azul de céu, de recomeço, de página em branco.
Tirei o lavanda, a cor que era neutra, segundo o Marcelo, e que agora eu sabia que era a cor do disfarce. Azul. Passei 3 demãos. Sujei o cabelo, sujei a roupa, sujei o chão. E quando terminei, às 11 da noite, sentei no meio do quarto vazio. Cama encostada na parede, lençol novo, branco, comprado por mim, e respirei. O ar era diferente. Não tinha mais cheiro de lavanda. Não tinha mais cheiro de Eusébio Tampa Roxa. Não tinha mais cheiro de traição. Tinha cheiro de tinta, de novo, de meu. Comprei lençol novo também, branco. Sem floral, sem estampa, sem nada que lembrasse o antigo. Branco como jaleco de hospital. Branco como página em branco. Branco como começo. Troquei a fechadura do portão. Dona Dalva já tinha trocado no dia da descoberta, mas eu troquei de novo. Por segurança, por simbologia, por necessidade de saber que cada chave que existia daquela casa era minha. Só minha. Fiz 2 cópias. Uma para mim, uma para Dona Dalva, porque Dona Dalva sempre vai ter chave da minha casa. A Sandrinha continua do lado. Casa 317, manicure no quintal. Toda segunda-feira ela faz minha unha. De graça. Eu sempre tento pagar. Sandrinha, deixa eu pagar pelo menos o esmalte. Jéssica, eu não cobro de amiga. Ela passava a base nas minhas unhas com aquela atenção de artesã, a mão firme, o pincel preciso. Você é a minha cliente mais fácil, não reclama de nada. Sandrinha, você salvou minha vida. Ela parou de pintar, levantou os olhos, me olhou por cima dos óculos de leitura que ela usava para enxergar cutícula. Eu só tirei foto de uma placa. Você fez mais que isso. Você viu quando ninguém via, anotou quando ninguém anotava e falou quando todo mundo ficava calado. Ela voltou a pintar, mas eu vi o canto da boca dela levantar. É o que vizinha de verdade faz. E é o que vizinha de verdade faz. Não fica quieta, não fecha a cortina, não finge que não viu. Vizinha de verdade anota num caderninho rosa e toca a campainha às 5 da manhã. A Dona Dalva vem todo domingo, com seu Otávio. Ele dirige, ela traz a feira. Chegam às 10 da manhã. Dona Dalva vai direto para a cozinha. Avental, panela, fogão, frango ao molho pardo, arroz, feijão tropeiro, couve refogada, angu, comida mineira, pesada, gostosa, comida que gruda na costela e pesa na alma, mas de um jeito bom, de um jeito que lembra casa, família, raiz. Dona Dalva, a senhora não precisava cozinhar. Eu cozinho para os meus netos, não para você. Mas ela me olhava com aquele sorriso de canto, aquele sorriso mínimo, quase imperceptível, que ela distribuía com a generosidade de quem tem poucos sorrisos e guarda cada um para quem merece. E eu sabia que era para mim também. Seu Otávio sentava na cadeira da varanda, de chapéu, com o Davi no colo, que ficava pedindo para contar história. Vô, conta do cavalo. Seu Otávio contava a mesma história. Toda semana, do cavalo que fugiu da fazenda do avô dele em Bocaiúva e voltou sozinho 3 dias depois. O Davi ouvia como se fosse a primeira vez, todo domingo, e seu Otávio contava como se fosse a primeira vez, todo domingo. A Bia sentava no chão da cozinha com panelas velhas, batendo colher de pau, fazendo barulho. Dona Dalva cozinhava por cima do barulho como quem cozinha por cima de terremoto, sem se abalar. Eram os meus domingos, os melhores dias da semana, porque nos domingos eu lembrava que família não é só sangue. Família é quem escolhe ficar. O Davi perguntou uma vez, num domingo. Enquanto a Dona Dalva lavava a louça e o seu Otávio cochilava na cadeira da varanda com o chapéu sobre o rosto. Mãe, por que a avó Dalva fica mais aqui do que na casa do pai? Eu parei. Senti o coração apertar, porque perguntas de criança são bisturis. Cortam reto, fundo, sem anestesia. Porque a avó Dalva gosta de ficar onde os netos estão. Ele pensou. O rosto de 6 anos franziu. O cérebro processando. Mas o pai também é filho dela. Mas a avó Dalva escolheu ficar do lado certo. O que é o lado certo, mãe? Eu me abaixei. Fiquei na altura dele. Olhei nos olhos do meu filho.
olhos castanhos, grandes, curiosos, inocentes. O lado de quem não mentiu, filho. Ele assentiu, devagar, como se estivesse guardando aquilo num lugar importante da cabeça, e voltou a brincar. Porque criança de 6 anos absorve verdades enormes e volta a brincar em 30 segundos. É um superpoder que a gente perde quando cresce. A Bia não pergunta nada, tem 3 anos, só quer colo, e eu dou todo o colo que eu tenho, porque colo de mãe não acaba, mesmo quando a mãe tá cansada, mesmo quando a mãe acabou de sair de um plantão de 12 horas, mesmo quando a mãe descobriu que a cama onde dormia era compartilhada com a prima do marido que ele disse que tinha morrido. Colo de mãe não acaba. É o único recurso infinito que existe, mais infinito que petróleo, que água, que tempo. Colo de mãe não tem fim. Dona Dalva me disse uma coisa. No domingo passado, na cozinha, lavando louça, as duas de avental, o meu branco, o dela florido, o Davi e a Bia no quintal com o seu Otávio, que fingia que estava dormindo enquanto eles jogavam folha no chapéu dele. Jéssica, fala, Dona Dalva. Ela não me olhou, continuou lavando o prato, as mãos dentro da espuma, o movimento circular da esponja, os dedos enrugados de água quente. Eu escolhi você. Eu sei, Dona Dalva. Não. Ela parou de lavar. As mãos pararam. A água corria na torneira, caindo no prato imóvel. Você não sabe. Eu fiquei quieta, porque quando Dona Dalva diz, você não sabe, significa que ela vai dizer algo que nunca disse antes. Algo que estava guardado, trancado, protegido. Eu escolhi você porque quando eu casei com o Otávio, a sogra dele me odiou. A voz dela mudou. Não ficou fraca, ficou diferente, como se estivesse vindo de mais fundo, de um lugar que ela não visitava com frequência. Me chamou de pobre, de feia, de sem estudo. Disse que eu não era mulher pro filho dela. Ela respirou. A água continuava correndo. E eu aguentei 40 anos, calada, engolindo, sorrindo quando tinha vontade de gritar, cozinhando para a sogra que me desprezava, limpando a casa de uma família que me tratava como empregada. 40 anos, Jéssica. 40 anos sem ninguém do meu lado. Ela fechou a torneira, devagar. O silêncio que veio depois foi enorme. Preencheu a cozinha inteira. Pesou no ar como umidade. Quando você casou com meu filho, eu jurei que ia ser diferente. Que se meu filho errasse, eu ia ficar do lado da nora, não do filho, porque ninguém ficou do meu lado. A voz dela vacilou. 1 segundo. Menos que 1 segundo. Mas eu percebi. Porque a enfermeira percebe. E eu sei como dói. Eu larguei o pano de prato. Olhei para ela. Dona Dalva estava com os olhos vermelhos. A mulher de fibra, seca, direta, que não abraçava fácil, que não elogiava fácil, que não chorava nunca. Tava com os olhos vermelhos. E uma lágrima, uma só, teimosa, solitária, escorreu pela bochecha direita e caiu na espuma da pia. Dona Dalva, eu escolhi você, Jéssica, e vou escolher todo dia, até o último. Eu larguei a louça, a espuma, o pano, o avental, larguei tudo e abracei ela, apertado, com os braços molhados de água de pia, com cheiro de detergente, com o avental florido dela encostando no meu avental branco. Foi a primeira vez que a gente se abraçou em 7 anos. 7 anos de convivência, de domingos, de natais, de aniversários, de partos. 7 anos sem um abraço. Porque Dona Dalva não abraçava. Dona Dalva apertava a mão, batia no ombro, dava tapinha nas costas. Mas abraço, abraço de verdade, com os 2 braços e o corpo inteiro. Nunca. Até aquele domingo. Ela ficou rígida por 1 segundo. O corpo duro. Os braços parados ao lado do corpo. Como alguém que esqueceu como se faz. E então, devagar, como quem lembra de um movimento antigo, os braços dela subiram, envolveram as minhas costas, apertaram, e ficamos ali, na cozinha, de avental, com a louça pela metade, com o Davi gritando no quintal porque o seu Otávio finalmente acordou e saiu correndo atrás dele com o chapéu na mão, com a Bia batendo panela no chão e rindo. Demorou,
Mas chegou. Meu nome é Jéssica Andrade Moreira. Eu tenho 32 anos. Eu sou enfermeira de UTI em Montes Claros, norte de Minas. Eu cuido de gente entre a vida e a morte. 12 horas por dia. Paciente entubado. Monitor apitando. Droga vasoativa. Bomba de infusão. Eu seguro a mão de gente que tá morrendo e digo: calma, vai ficar tudo bem. E por 3 meses, meu casamento tava na UTI sem eu saber. A prima que meu marido matou na mentira tava viva, na minha cama, no meu lençol, com chave que ele copiou e deu pra ela como se a casa fosse dele, como se a cama fosse dele, como se a minha vida fosse dele pra dividir com quem quisesse. 26 terças e quintas, 3 meses, na minha casa, com as fotos dos meus filhos na parede. Mas minha vizinha viu, anotou num caderninho rosa e tocou a campainha às 5 da manhã. E minha sogra agiu, escolheu a nora, não o filho, pagou o advogado, trocou a fechadura, jogou o shampoo fora, sentou no meu sofá no escuro e esperou a outra mulher entrar para olhar nos olhos dela e dizer: tia não, piranha. E o sogro falou, o homem que nunca falava, tirou o chapéu, olhou para o filho e disse: você usou tudo que eu te dei para atrair a melhor mulher que já passou pela nossa família. E o tio veio, de Janaúba, 140 na BR, para dar no sobrinho o que o sobrinho merecia. E a mãe da Lorena calou. 2 meses, 60 dias de silêncio que doeram mais que qualquer palavra. E eu fiquei, na minha casa, com meus filhos, com minha fechadura nova, com meu quarto azul, com meu lençol branco, com minha vida de volta. Porque na UTI eu aprendi uma coisa que vale para tudo na vida. Nem todo paciente sobrevive, mas quem tem alguém segurando a mão tem mais chance. Dona Dalva segurou a minha, Sandrinha segurou a minha, seu Otávio segurou a minha, e eu segurei a mão dos meus filhos, e a gente sobreviveu. Se essa história te tocou, se em algum momento você se viu nela, na Jéssica, na Sandrinha, na Dona Dalva, ou até na solidão de uma cama de casal com só um corpo, eu te peço, se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa teu like. Isso ajuda demais a gente continuar contando essas histórias. Comenta aqui embaixo que horas você está assistindo e de que cidade. Eu leio todo mundo, todo comentário, todo nome, toda cidade. E se você é a Sandrinha de alguém, se você tá vendo algo que não devia e tá com medo de falar, fala. Fala agora, porque às vezes uma foto de placa e um caderninho rosa salvam uma vida. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal de relatos. Toda a história de esposa, de mãe, de mulher que passou pelo que não deveria ter passado e saiu do outro lado mais forte. Fica com a gente, porque enquanto tiver história para contar, a gente vai estar aqui contando. Obrigada por ficar até o final. De coração.